No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, eis que desde Belém, uma nova história se desenrola sob a luz do divino. Os campos, verdejantes e banhados pelo sol da manhã, testemunham o jovem Davi, um simples pastor, que cuida das ovelhas de seu pai, Jessé. Embora ele seja o filho mais novo, muitas vezes esquecido, seu coração vibrante e alma pura atraem a atenção do Senhor. Enquanto os outros filhos de Jessé desfrutam da honra e da reverência do pai, Davi mantém uma amizade íntima com Deus, falando com ele e entoando canções que ecoam nas colinas de Judá. Certa manhã, enquanto o sol se erguia majestoso, uma presença incomum permeava o ar. O profeta Samuel, guiado pela mão de Deus, chegou a Belém, trazendo um propósito que mudaria o curso da história. Ao ouvir o murmúrio da multidão, Jessé, ansioso, se preparou para apresentar a seus filhos. A expectativa era palpável, mas Samuel não buscava a aparência, e sim o coração. Quando os filhos de Jessé foram apresentados, Samuel os rejeitou um a um, até que ficou evidente que restava um, o jovem Davi, ainda pastoreando. Este é aquele que Deus escolheu para ser rei, anunciou Samuel, enquanto a luz celestial iluminava o lar, e o óleo da unção escorria sobre a cabeça de Davi, deixando-o confuso, mas também cheio de esperança. Ele não compreendia completamente o peso que a unção significaria, mas uma nova fase de sua vida estava prestes a se revelar. Davi logo se encontraria em um campo de batalha, enfrentando o gigante Golias, que desafiava o exército de Israel. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, sua coragem não veio da força física, mas da confiança inabalável no Senhor. Você vem contra mim com espada e lança, gritou Davi ao gigante, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com um único golpe, o gigantesco filisteu caiu, e a vitória não era apenas de Davi, mas de todo Israel, dando origem a um novo herói nas terras de Judá. Entretanto, a ascensão ao poder não seria fácil. O rei Saul, consumido de ciúmes, lançou-se em uma busca implacável para eliminar Davi. O jovem pastor teve que fugir e se esconder no deserto de Judá, onde clamou ao Senhor nas longas noites sob as estrelas. Ele aprendeu que a verdadeira confiança não se apoiava na força militar, mas na constante presença de Deus ao seu lado. Finalmente, quando Davi se tornou rei em Hebrom, novos desafios surgiram. A promessa de Jerusalém estava ao seu alcance, e a conquista daquela cidade significava muitas coisas, mas acima de tudo, era um cumprimento do plano divino. Ele desejava trazer a Arca da Aliança para sua nova cidade, um símbolo do perdão e da presença de Deus. Mas, em sua busca pela presença divina, um erro em Bet-Semes trouxe sofrimento, fazendo Davi questionar a extensão da graça de Deus nas falhas humanas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A jornada de Davi estava repleta de ensinamentos, arrependimentos e momentos de fé inabalável. Cada passo ao longo do caminho moldou o seu caráter e o destino do povo de Israel. Como o Senhor que o guiava revelaria mais a Davi? O que mais ele tinha sob sua divina vontade, aguardando para se desdobrar nas páginas da história? A busca do homem segundo o coração de Deus continuaria, revelando um plano que abrange o passado, presente e futuro, enquanto o nome de Davi se tornaria sinônimo de adoração e liderança conforme se aproximava do propósito maior de Deus. No entanto, enquanto Davi se estabelecia em Jerusalém, uma sombra de inquietação ainda pairava sobre seu reino. Os ecos do passado e os erros cometidos traziam à tona a necessidade de um coração contrito. Era nessa inquietude que o Senhor começava a moldar um novo capítulo na vida de Davi. A cidade, agora fortificada, vibrava com o entusiasmo do povo, mas Davi sabia que a verdadeira proteção do reino não vinha das muralhas, mas da presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 1:2-7-1, ressoava em sua mente. Ele se lembrou das noites solitárias no deserto,
onde cada clamor a Deus se tornava mais profundo, mais íntimo. Certa noite, enquanto a lua iluminava as ruas de Jerusalém, Davi se recolheu em seus aposentos, seu coração pesado com o desejo de excelência na adoração. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, permanecia distante e Davi planejou construí-la um tabernáculo digno. Este é o momento em que o Senhor será restaurado ao seu lugar de honra. Exclamou para os líderes de seu povo, mas como sempre, o plano de Davi, embora nobre, não estava isento da providência divina. Em meio a esta fervorosa determinação, Deus trouxe um aviso. Na calada da noite, o profeta Natã foi enviado ao rei, trazendo uma palavra direta do Senhor. Quando as suas dias se cumprirem e você descansar com seus pais, então levantarei a sua descendência depois de você, que sairá dos seus penetrantes e estabelecerei o seu reino. Eu lhe edificarei uma casa, e estabelecerei o seu trono para sempre. 2 Samuel 7, 12 e 13. As palavras de Natã cortaram o silêncio da noite como um raio, revelando a Davi que a construção do templo não seria sua tarefa. Os olhos de Davi se encheram de lágrimas ao ouvir a promessa de Deus. Ele entendeu que a sua linhagem não seria apenas física, mas espiritual. O Senhor não só garantiria um trono para sua descendência, mas ao longo das gerações, uma eterna aliança se manifestaria. Um Messias que iria reinar para sempre. A profundidade do impacto daquela revelação fez Davi cair de joelhos, adorando o Senhor. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e que é a minha casa, para que me trouxesses até aqui? 2 Samuel 7:18. Sua gratidão era imensa, mas também seu temor diante da grandeza do plano divino, que ia além do que seu entendimento limitado poderia alcançar. No entanto, não se passariam muitos dias antes que as nuvens da turbulência passadas começassem a se formar novamente. Um espírito de rebelião, que tentara anteriormente abalar o reinado de Davi, agora retornava, trazendo consigo um velho conhecido, Absalão, seu próprio filho. A traição movia-se nas sombras, e muitos começaram a murmurar, voltando-se contra o rei. Davi, sabendo que as lutas do seu coração estavam apenas começando, buscou a direção do Senhor. O que significava permanecer fiel ao chamado de Deus quando a própria carne o traía? Ele queria evangelizar seu povo, mas o que fazer diante da traição familiar? Suas noites se tornariam longas e cheias de ansiedade, lembrando-se da promessa e buscando a sabedoria que somente o Senhor pode oferecer. E assim, a saga de Davi continuava, com a tensão entre a obediência ao plano divino e as adversidades nesta nova fase. Os ecos da lealdade e da traição se entrelaçavam nas paredes de Jerusalém, e a destruição que uma rebelião poderia trazer tremia até a estrutura da casa que Deus prometera edificar. Que desdobramentos estavam prestes a acontecer? O que mais o Senhor tinha reservado para Davi e sua descendência, conforme a promessa se aproximava de seu cumprimento, e no horizonte, a sombra de um pacto eterno refletia o caráter de um Deus que, mesmo diante da iniquidade humana, nunca falha em suas promessas. Como se desenrolarão os eventos na terra de Judá? A história de Davi tinha muito mais a revelar e nos apontaria para a redenção que transcenderia gerações. Enquanto as noites em Jerusalém se tornavam cada vez mais densas, seladas sob o manto da inquietação, Davi se retirava para orar com fervor. Ele caminhava pelos corredores de seu palácio, pensando sobre o que seus dias com Absalão representariam. A visão de seu filho, um jovem belo e carismático, tornava o coração de Davi partido, ciente de que apenas um espírito enganoso poderia ter seduzido sua própria carne contra ele. A traição se disfarçava em sorrisos travessos e palavras persuasivas, quase como um eco do próprio orgulho que uma vez manchara seus próprios passos. Naquele momento de introspecção, Davi lembrava-se do Senhor, que sempre o guiara nas horas de perigo. Ele decidiu buscar a orientação divina com ainda mais fervor e se dirigiu ao tabernáculo que havia sido estabelecido fora da cidade. Caminhando lentamente, cada passo foi imbuído de desespero e esperança. Certa vez, meu Senhor me entregou vitórias, e agora é Ele quem pode restaurar a paz no meu reino, murmurou Davi. Enquanto isso, Absalão, sentindo a maré da revolta cercar-lhe o espírito, começou a atrair seguidores com promessas de justiça e liberdade. Ele se posicionava à porta da cidade, ouvindo as queixas do povo e oferecendo soluções que o pai não parecia ter, uma tática que ressonava profundamente no coração dos que ansiavam por mudança. As palavras de Absalão pareciam suaves,
mas tinham a temível capacidade de incitar uma rebelião que poderia ameaçar o legado prometido a Davi. Certa manhã, enquanto o sol se erguia sobre o Monte das Oliveiras, Davi decidiu que era hora de confrontar Absalão. Se este coração não se voltar para Deus, pensou, a destruição terá início em meu próprio lar. Com um exército de guerreiros leais, Davi marchou em direção às portas da cidade. Porém, antes que pudesse entrar na batalha, uma voz como de trombeta ecoou nas montanhas e atravessou a cidade, trazendo um momento de reflexão. No silêncio que se seguiu, Davi lembrou-se das palavras do Senhor proferidas ao seu coração. Ainda que seus dias sejam repletos de dificuldades, não desista do que eu prometi. Era a lembrança da aliança eterna, não apenas uma bênção, mas também um aviso. Ele teve certeza de que a intervenção divina se faria evidente. Assentando-se em uma rocha, invocou o nome do Senhor, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, contempla a nação que me entregaste, e abençoa-a, mesmo em meio ao tempestuoso clamor. Com a decisão tomada, Davi enviou conselheiros e mensageiros por toda a cidade, trazendo a consciência do povo de volta à adoração ao único Deus que era digno de ser exaltado. Enquanto a confusão tomava conta, os corações dos juímvas se moviam. Ele proclamou um hino de adoração, um chamado à unidade, lembrando a todos que seu legado estava ligado à fidelidade de Deus e não à política ou rebelião daqueles que o cercavam. Absalão, observando a resposta do povo ao pai, sentiu uma semente de dúvida crescer dentro dele. O reino se ergueu sob a mão do Senhor e não será derrubado pela traição, pensou consigo mesmo enquanto os ecos da canção de Davi penetravam a cidade. Mas seu coração estava intrigado e endurecido. Nesta batalha, não é apenas entre pai e filho, mas entre a justiça divina e a arrogância do ser humano, refletia Davi. O peso da luta espiritual se mostrava cada vez mais evidente. Como o Senhor se moveria através das gerações? Qual seria o desenrolar do plano para cumprir sua promessa? E, assim, uma nova dor começaria a transcender na vida de Davi e Absalão, revelando não apenas um conflito humano, mas um confronto das promessas eternas de Deus que fato não seriam corrompidas. Ao entardecer, as sombras começaram a se estender e o futuro do reino estava à espera, à mercê da ação divina que mudaria o rumo da história. Qual seria a resposta do Senhor a este clamor e luta interior, e como o desfecho se alinharia com a aliança prometida ao rei Davi? A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio pesado sobre Jerusalém, como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração. Davi se ergueu de seu lugar de oração, seu espírito ferido pela luta interna que o consumia e pela incerteza do dia que se aproximava. Ele sentia a presença do Senhor o cercar, uma certeza tranquilizadora em meio ao tumulto e à dúvida. O chamado à batalha ainda ecoava em seu coração, mas tinha consciência de um pesar profundo. O filho a quem amava estava se afastando do caminho de Deus. Davi então se dirigiu ao monte, onde se erguia o tabernáculo. O cheiro do incenso, que representava as súplicas do povo, misturava-se ao aroma da terra fresca. No altar, ele fez uma oferta, pedindo ao Senhor que, de maneira misteriosa, revertesse o coração de Absalão, pois a vitória não era apenas a preservação de um reino, mas a restauração do relacionamento perdido. Ó Senhor, inclina a mente do meu filho a te buscar. Que a luz da tua verdade dissipe as trevas em que ele caminha, rogou Davi, suas lágrimas se misturando ao pó do chão. Enquanto Davi se entregava a uma profunda meditação, Absalão estava cercado por seus conspiradores, ansiosos por subverter o domínio do pai. Ele tinha 7 conselheiros ao seu lado, cada um entusiasmado com os gritos de liberdade do povo. A oratória vibrante e carismática de Absalão galvanizava os corações, e ele proclamava: é tempo de um novo reinado. Um reino onde o povo terá voz e o poder retornará ao seu verdadeiro dono. As multidões responderiam a isso com entusiasmo, levando Absalão a acreditar que a vitória estava ao seu alcance. Dando-se conta das feridas profundas por essa traição, Davi enviou o sacerdote Abiatar e o profeta Natã para que fossem a Absalão e proclamassem a verdade de Deus. Que a ajuda divina chegue a seus ouvidos, pensou Davi, ainda há uma chance de que ele escute. O desafio, entretanto, era intangível, como ventos carregados de nuvens escuras prestes a desferir uma tempestade. Enquanto Absalão e seus seguidores se deleitavam com as promessas vazias de sua ambição, uma sombra se projetou sobre eles quando um dos conselheiros fiel a Davi, Aitofel, percebeu as intenções de seu novo rei. Dirigindo-se a Absalão, ele trouxe um ensinamento:
a vitória só será sua se você agir com a sabedoria que vem do alto. Não basta gritar por justiça, busque a orientação do Altíssimo. Suas palavras, embora sábias, foram ofuscadas pela soberania arrogante de Absalão, que rejeitou a noção de se submeter. E assim, a batalha espiritual se intensificou. Em meio ao tumulto, Davi tomou a decisão de reunir seus guerreiros leais e preparar-se para a luta. Enquanto se moviam em direção ao campo de batalha, a confiança do rei não vinha de seu número de soldados, mas da promessa que Deus fizera a ele: da sua linhagem, um rei governará para sempre. Nos campos arborizados, a multidão se preparava, e o sol brilhava intensamente sobre os guerreiros, como se testemunhasse a grande cena que se desenrolaria. Não se tratava apenas de um confronto físico, mas de um desdobramento cósmico entre a verdade divina e as mentiras que existiam no coração dos homens. Davi olhou para o horizonte, perdido em pensamentos sobre como Deus, em sua soberania, conquistaria o verdadeiro coração de Absalão. Um dilema pairava em sua mente: como o Senhor irá reverter essa situação? Qual será a resposta do céu diante da rebelião do homem? A tensão se cristalizava, e a batalha não era apenas externa, mas uma guerra no campo da alma. No íntimo de sua angústia, uma nova revelação começou a surgir na mente de Davi. Uma estratégia parecia emergir, uma maneira pela qual o coração de Absalão poderia ser tocado sem necessidade de derramar sangue. Amanhã, se o Senhor permitir, um milagre poderá acontecer, sussurrou Davi, decidido a ser um instrumento nas mãos de Deus. Na penumbra que se instalava ao encerramento do dia, a escuridão parecia espessar, como se a criação toda estivesse ciente do clamor por mudança. Virando-se para os seus soldados, Davi afirmou com confiança: estamos prestes a testemunhar o plano soberano de Deus se revelando ações das promessas eternas. Porém, o que o Senhor tem reservado poderá ser mais profundo do que imaginamos. O que acontecerá amanhã? E assim, enquanto a noite cobria os vales e montanhas, um novo desdobramento no plano de Deus se tornava premente, um mistério que aguardava para ser desvendado. A alvorada finalmente se revelou com um brilho radiante, misturando a esperança do novo dia com a ansiedade que pairava sobre Jerusalém. Davi, agora vestido em suas armaduras, olhava pelo campo da batalha, seu coração tumultuado entre o amor paternal e a determinação de um rei. As palavras de seu filho ainda ressoavam em sua mente, e a luta dentro dele era um eco incessante: um novo reinado. Um reino de justiça. No entanto, o que Absalão via como justiça, Davi reconhecia como uma armadilha do inimigo. Ele se lembrou de Salmo 37:30, a boca do justo fala sabedoria, e a sua língua enseja o direito. Essas verdades sustentavam sua alma enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Com um espírito de oração, elevou as mãos aos céus e clamou: ó Senhor, que as palavras de verdade sejam como flechas nos corações dos meus soldados. Que sua força não venha de suas espadas, mas da sua fé. Os homens ao seu redor, todos dispostos a batalhar pela alma de seu rei, perceberam a determinação em seu olhar. Eles também sentiam a pesada realidade da batalha que se aproxima. Cada um deles fora escolhido pelo Senhor para estar ali, não só por seu valor físico, mas por sua lealdade ao Deus de Israel. Nesse ínterim, Absalão, em sua tenda, ouvia a agitação de seus homens, mas sua confiança estava embasada na arrogância e na influência que exercia. Ele consultou novamente seus conselheiros, que, como pássaros à espera de migalhas, disfarçavam seus próprios medos em seguros corações. Não tema, Absalão. Nossa força é maior do que a de Davi. O povo se levantará conosco. Gritou um de seus seguidores, tão envolvido pela ambição que não via sua própria mortalidade. Enquanto isso, Aitofel, com o fardo da sabedoria, começou a contemplar a tensão entre os dois reis. Ele lembrou-se de Provérbios 11:14, onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aitofel, dividido, decidiu que suas palavras poderiam fazer a diferença. Absalão, escute. Se você deseja triunfar, deve buscar a sabedoria que vem do alto e não a ilusão da popularidade. O plano de Deus é maior do que qualquer ambição humana. Aitofel sabia que a vaidade poderia ser a ruína de Absalão e, como um homem temente a Deus, ele buscava uma forma de evitar a calamidade que estava prestes a acontecer.
Mas o jovem príncipe estava cegamente focado em sua própria glória e repudiou o conselho. A sombra da tragédia se tornava mais espessa à medida que o sol se erguia completamente, os dois exércitos ocupavam seus lados do campo de batalha. O povo, que teria de decidir por quem se inclinar, murmurava ansiosamente. O som de trombetas cortou o ar, simbolizando que o momento decisivo estava próximo. De repente, uma brisa suave começou a soprar. Parecia como se a própria criação estivesse contida em expectativa. Davi respirou profundamente, com um coração aflito, exclamou em voz alta: Ó Senhor, seja feita a tua vontade. Desperte a sua glória em Jerusalém. Faça o que for necessário, desde que os corações sejam trazidos de volta a ti. A batalha não era apenas pelo reino físico, mas uma luta pela redenção da alma de Absalão. Ao contemplar seu filho, Davi sabia que o amor do pai poderia transcender a dor da traição. Ele percebeu que, mesmo no mais sombrio confronto, havia uma luz brilhando, um sinal de esperança no plano de Deus. E assim, o clamor por justiça ressoou no céu e na terra. À medida que os guerreiros se preparavam, Davi fez uma última prece, um clamor direto ao trono da graça, porque ele compreendia uma verdade inabalável: Deus havia preparado um caminho que ainda seria revelado. Nossa luta pode parecer sem esperança, mas Deus tem um plano que poderá reverter a situação de maneira que jamais poderíamos imaginar, pensou Davi, enquanto levantava uma vez mais os olhos para o céu. O que acontecerá agora? Que revelações surpreendentes aguardam aqueles que são fiéis? E assim, o enigma do dia se preparava para ser desvendado, conforme as promessas da aliança de Deus ecoavam através da história, unindo todas as coisas sob seu domínio. O campo de batalha pulsava com tensão, o ar carregado de uma expectativa sobrenatural. Davi, sentindo o peso da responsabilidade, não apenas como rei, mas como pai, se preparava para o que poderia ser o último confronto. Ele olhou para os céus e lembrou-se de Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sua voz, embora embargada, era firme: que este dia sirva para a glória do Senhor. Que cada alma neste campo encontre o seu propósito em ti. Os soldados de Davi, alimentados pela determinação de seu rei e pela certeza da presença divina, se posicionaram. Cada um deles carregava não apenas armas, mas um fervor que emanava da fé em Yahvé. A bandeira que tremulava ao vento não representava apenas a casa de Judá, mas a esperança de um povo que ansiava pela justiça e pela paz. Do outro lado, no campo de Absalão, uma ferocidade obscura emanava. O jovem príncipe, tomado pela adrenalina do poder e pelos gritos ensurdecedores de seus apoiadores, tentava minimizar os alertas de Aitofel. Vocês se esconderam atrás das palavras de Davi como sombras. Hoje, a luz da minha liderança irá apagar sua memória e estabelecer um novo reinado. Com isso, ele disparou para a frente, seguido por seus homens, que gritavam em uníssono. Davi sentiu a condição espiritual de seu filho e a batalha que estava em jogo não era só física, era um conflito de corações. A jornada de Absalão se tornará um desvio do caminho que Deus havia preparado. Novamente, Davi se lembrou de Ezequiel 18:32. Por que não quero a morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Com lágrimas nos olhos, ele levantou novamente suas mãos: ó, Senhor, tenha misericórdia com este filho meu. Salva-o de si mesmo. Quando os dois exércitos avançaram, a terra tremeu sob seus pés como se toda a criação estivesse repleta de expectativa. O conflito não era apenas em termos materiais, mas um embate entre luz e trevas, um teste do coração humano. Aitofel, percebendo quão próximo estava a calamidade, gritou para Absalão: retire-se. Busque refúgio. A ira está vindo, e não é com armas que você vencerá. Suas palavras, que poderiam ser um portal para a redenção, caíam no vazio, ignoradas pelo príncipe arrogante. E então, como um sinal de que o próprio céu testemunhava o desenrolar do embate, uma nuvem escura se acumulou, ofuscando o sol e criando uma tensão palpável. Davi, ao perceber isso, queria não apenas vencer por si, mas pela restauração de sua linhagem e pela redenção de seu filho. Ele aproximou-se de Joabe, seu comandante, e disse: trate com cuidado esse jovem. Se a espada deve talhar, que seja de forma a preservá-lo.
As tropas se chocaram como ondas contra as rochas em uma tempestade. Espadas e escudos clamavam, e o som de batalha ecoava por toda a região. Era como se o próprio céu estivesse em lamento, e a terra clamasse por um desfecho diferente. Dentro do coração de Davi, uma certeza começava a emergir: o plano de Deus, muitas vezes oculto nas trevas, seria revelado através dessa provação. Ele se recordou de que o verdadeiro desfecho não estava no campo de batalha, mas na alma de Absalão, onde haveria espaço para o arrependimento e a reconciliação. Onde a misericórdia poderia reinar sobre a disputa, enquanto o caos se desenrolava, Davi clamou ao Senhor: ó Deus, que minha dor não impeça a tua bondade. Que, mesmo no desespero, tu possas tecer um novo propósito e um novo começo. No calor da luta, a verdade começou a se manifestar. Mesmo na tempestade, a mão de Deus nunca estava longe. Ele já havia preparado um caminho pelo qual a redentora esperança poderia surgir. Mas qual seria essa esperança? Quais seriam os desígnios divinos que ainda não se revelavam? A batalha não terminava ali, e o verdadeiro conflito ainda estava por vir. E assim, em cada golpe e grito ecoando no campo, a promessa de Deus navegava pelas nuvens da incerteza, aguardando o momento da revelação. O que planejas, Senhor? Como o teu propósito se desdobrará? Davi aguardava, ciente de que as escolhas feitas naquele dia moldariam não apenas o futuro de Israel, mas também de sua própria casa. A sombra da redenção começava a se formar, e a luz do propósito divino estava prestes a brilhar. O rugido da batalha preencheu o ar, enquanto a luta pela soberania e pela vida se desenrolava com fúria. Mas, em meio ao clamor e à agitação, a presença de Deus pairava como uma sombra silenciosa, aguardando o momento certo para manifestar sua glória e estabelecer seu propósito. Davi, em meio à confusão, buscava incessantemente em seu coração a direção divina. A cada passo que dava, sua mente vagava pelos ensinamentos que Deus lhe dera antes, os quais eram um abrigo seguro em tempos de tormenta. Ele recordou o Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O temor e a angústia tomavam conta de seus soldados, mas a certeza da proteção divina oferecia-lhes uma força sobrenatural. Por outro lado, Absalão, envolto por sua própria tempestade interior, não percebia que a batalha exterior refletia sua batalha espiritual. O príncipe constatou que os gritos de seus homens estavam se misturando ao sussurro da dúvida que crescia dentro dele. Ele observou o conflito de perto, notando como a espada que ele manejava se tornava um símbolo não de autoridade, mas de sua insensatez. Assim como o vento, a dúvida soprava sobre ele, mas ele hesitou em permitir que a verdade penetrasse seu coração. Durante a luta, Joabe, fiel e ferido pela lealdade ao rei Davi, lutava com insaciável fervor. Ele se lançava sobre os adversários com uma vontade que parecia oriunda de um poder sobrenatural. Em um momento, ao vislumbrar Absalão, uma dica de remorso tomou conta de seu ser. Ele recordou a ordem de Davi, de ser cauteloso quanto ao rapaz. Com o coração batendo rápido, tomou uma decisão. No nome do Senhor, o que estou prestes a fazer mudará tudo. Ele murmurou, enquanto agonizava entre a obediência e o dever. Joabe correu para pressentir a necessidade do rei, determinado a cumprir a missão dada, mas sem determinar a sorte de Absalão. Davi, à distância, seus olhos fixos no caos à sua frente, sentiu seu coração ser partido ao ver a existência de sua própria carne e sangue no meio do conflito. Ele percebeu que o verdadeiro inimigo não era apenas Absalão, mas a ideologia monstruosa que o guiava. Clamou em alta voz: retornai, por favor, ó filhos de Israel, abrigai-vos sob a sombra do Deus de misericórdia. Nesse momento, um sinal divino manifestou-se. O céu, anteriormente sombrio, começou a se abrir, e uma luz penetrante atravessou a escuridão. Os soldados, tanto de Davi quanto de Absalão, pararam por um breve instante, como se a própria terra estivesse retendo a respiração. Aquela visão despertou um temor reverente, misturado com uma possibilidade de arrependimento. Não era apenas um campo de batalha, mas um terreno sagrado. Enquanto o eco do clamor se dissipava, Davi, uma vez mais, levantou suas mãos em súplica ao Eterno: ó Deus, por amor da tua grande misericórdia, converte o coração deste meu filho. Que a independência dele não seja a sua queda, mas a sua verdadeira liberdade.
A resposta de Deus, silenciosa, reverberou no fundo do espírito de Davi. A compreensão de que, mesmo em meio à dor, havia uma oportunidade para a redenção começava a emergir. O rei, com um coração pesado, tomou uma decisão crucial. Ele se preparou para enfrentar seu filho, não como um adversário em um campo de batalha, mas como um pai disposto a buscar a reconciliação. Mais uma vez, a batalha fez sua última explosão de violência. Joabe, em conflito interior, hesitou diante da visão de Absalão prestes a ser lançado à morte. Em um momento de clareza divina, ele se lançou entre a espada e o jovem príncipe. Desde longe, Davi, testemunhando a cena com um coração dividido, sentiu um chamado. Deus, abana a minha fé e revelai o teu plano, pois a história de minha casa não termina na destruição, mas na promessa da tua aliança. E assim a luta não terminava. A tensão pairava no ar. O que estava por vir? Davi se preparou para o inesperado, ciente de que a verdadeira batalha ainda estava por ser travada, a batalha pela alma de Absalão e a possibilidade de redenção que ainda podia florescer, mesmo nos lugares mais sombrios. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre o campo, criando um espaço para que o Deus da promessa falasse e revelasse seu incompreensível e sublime propósito, tanto para o rei quanto para seu filho perdido. Que desígnios aguardavam na intersecção entre a vida e a morte? A resposta divina começava a se preparar para ser desvelada. Enquanto o silêncio pesava sobre o campo da batalha e a luz divina dissipava as sombras, o coração de Davi pulsava com um anseio profundo por seu filho. Ele clamava em suas preces, buscando a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação que parecia sem esperança. A visão de Joabe impedindo a morte de Absalão reverberou nas profundezas da alma de Davi. Ele sabia que o sangue derramado poderia muito bem ser o seu próprio, mas mais do que tudo, o rei aninhava em seu ser a dor de um pai. Ele se lembrou das palavras do Eterno: eu buscarei a ovelha perdida, e tornarei a trazer a perdida. À medida que os ecos de suas súplicas ressoavam, ele sentiu uma onda de esperança e determinação. Do outro lado, Absalão, parado entre a vida e a morte, olhava para Joabe, que agora se tornará um escudo contra a sua destruição. Os que lutavam ao seu lado também hesitaram, a dúvida penetrando seus corações enquanto contemplavam a cena. Absalão, com o seu fervor por poder, agora se via como perdedor em uma batalha que não era apenas física, mas espiritual. Nesse instante crucial, uma presença onipresente parecia cercar o campo, como uma nuvem formada pelo próprio suspiro de Deus. Cessem as hostes, pois este é um momento de escolha. O eco daquela declaração divina se espalhou como fogo em palha. Os líderes e guerreiros sentiam a gravidade do que estava em jogo. A vida de um príncipe ou a chance de uma redenção espiritual. Davi, com um espírito pleno de aflição e determinação, começou a se aproximar do campo de batalha. Ele gritou com todo o seu ser: Absalão, meu filho! Se ao menos eu morresse por ti! A declaração soou sobre as correntes de dor e confusão, como um hino de amor incondicional que clamava por compreensão. Ele, veemente, esperava que a voz de um pai alcançasse o coração empedernido do príncipe. A batalha, que antes parecia um momento de fim, transformou-se em um espaço de transição. As espadas pararam de brilhar, e o sol, mesmo que encoberto por nuvens, começou a iluminar um caminho. A multidão, paralisada, sussurrava entre si, sem saber como a raiva e a separação podiam dar lugar à compaixão e misericórdia. Absalão, balançando-se entre o orgulho e a dor, sentiu algo em seu interior começar a ruir. Ele lembrou-se do amor fervoroso de seu pai, das canções que Davi entoava em sua juventude, e as promessas de unidade que eram sussurradas ao pé da lareira. Era como se os ecos da sua infância voltassem, dançando em sua mente e coração, iluminando as sombras que o envolviam. Davi! Meu pai! A voz dele era uma mistura de desespero e esperança, enquanto ele buscava entender como poderia ser libertado daquela prisão interna que o mantinha distante. A espada em sua mão já não parecia uma extensão do seu poder, mas um peso que carregava a dor de toda uma vida. Com um passo em direção à vulnerabilidade, Davi continuou: Absalão, retorno ao meu seio. Para isto fui chamado, e por amor eu clamo. Se tu estiveres disposto, Deus trará remissão além deste vale. No entanto, a incerteza ainda pairava sobre o príncipe, uma sombra pairando sobre o seu desejo de paz.
O campo continuava em expectativa, aguardando a resposta do jovem que podia mudar o destino de toda uma nação. Mas a luta interna de Absalão não era sua única batalha. Numa oração silenciosa, Joabe buscava discernir a vontade de Deus. Sabia que milagres aconteciam nas balanças do arrependimento e da reconciliação, mas o que será que Deus tinha reservado para aquele dia sublime? A verdade e a redenção dependiam da escolha de Absalão. Encerrando aquele momento de clamor e incerteza, o céu, ainda resplandecente com o toque divino, retribuiu a sinceridade das súplicas. Davi, tomado pela ansiedade e esperança, percebeu que ainda havia um plano divino em jogo, uma promessa a ser cumprida na vida de seu filho. E assim, os desígnios de Deus começaram a se descortinar, mostrando que a verdadeira batalha não era apenas pela sobrevivência, mas pela restauração de corações e almas, um movimento que poderia ressoar por gerações. O que aconteceria se Absalão se rendesse à visão do amor de seu pai? O que o futuro prometia sobre a descendência do rei? Tornará-se evidente que uma escolha estava prestes a ser feita e com ela, um plano soberano de Deus se revelaria, desafiando os limites do entendimento humano. Os olhos de Absalão, antes cheios de fúria e ambição, agora refletiam confusão e um anseio profundo por um amor que parecia perdido. Ele estava preso entre a glória que almejava e o amor genuíno que seu pai, Davi, lhe oferecia. As vozes ao seu redor se tornam um ruído distante enquanto ele ponderava a oferta de reconciliação que pairava como uma nuvem de esperança. O coração do príncipe lutava, tragado por um abismo de dor, e a batalha no campo se transformou em um campo de batalha em sua alma. Como posso retornar ao seio de um pai que eu feri tão profundamente? Perguntou Absalão em um sussurro, suas palavras sendo levadas pelo vento que soprava do monte. O próprio Davi, em sua vulnerabilidade, havia se tornado uma imagem de amor que desafiava a lógica. Ele sentiu as correntes do orgulho se desgastarem lentamente, mas a dúvida permanecia, implacável e pesada. Enquanto isso, Joabe, em silêncio, viu como a possibilidade de um milagre pairava no ar. Ele sabia que o desfecho daquela cena poderia mudar tudo, não apenas para a família real, mas para toda a nação. Recordou-se dos tempos em que Davi, ungido por Samuel, havia sido escolhido por Deus para governar Israel. Havia, no entanto, uma sombra sobre o reino, uma história de traição que se desdobrava. O Senhor havia falado a Davi e lhe prometido que sua descendência seria estabelecida para sempre. Seria Absalão a pedra que bloqueava o caminho da promessa? Senhor, conduz este peso em corações perturbados, Joabe clamou internamente, sentindo a presença do Eterno entre os homens e seus destinos. O tempo parou durante aquele breve instante, as vozes dos guerreiros e os sons do vento sumindo em um silêncio sagrado. A nuvem de Deus selou a cena com um mistério que estava além da compreensão de todos. Davi, observando a luta interna de seu filho, sentiu como se o próprio coração estivesse sendo destroçado. Era o amor imensurável de um pai que olhava para a perda e o destino, ambos entrelaçados em um só fio. Ele se lembrou da passagem que diz: Eu tenho amado a justiça e odiado a iniquidade. Salmo 45, 7. O estado de seu filho não poderia ser diferente do que a experiência humana, e Davi, mesmo com seu trono em perigo, simplesmente desejava que a própria misericórdia de Deus alcançasse seu amado Absalão. Meu filho, não temas! Davi gritou, sua voz ecoando como um consolo em meio à incerteza. O amor do pai é mais forte que a rebelião. Deus é cheio de graça e está à porta, esperando para transformar sua dor em esperança. Ele levantou suas mãos ao céu, clamando: Senhor dos exércitos, fazei a tua vontade, não a nossa. No entanto, enquanto os ecos da voz de Davi se dispersavam, os soldados hesitaram em suas posições, não sabendo se aquele era um momento de aliança ou aversão. As espadas que reluziam estavam agora manchadas com as decisões dos homens, tingidas pelas mentiras e desapontamentos. O peso da escolha pendia como uma espada no ar. Absalão olhou ao redor e viu não apenas os rostos de homens prontos para a batalha, mas as expressões de um povo que ansiava por paz, que aguardava um milagre. Com seus próprios olhos cheios de lágrimas, Absalão começou a ver a miríade de possíveis caminhos que uma simples escolha poderia traçar. Ele era o custódio do legado de Davi, por extensão, do povo de Israel. Seria ele o que selaria o destino de um reino, ou o que escolheria o caminho da destruição?
E com essa pergunta profunda, a luz do sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando o campo onde ele se encontrava em sua rebelião. Como poderia eu recusar o amor que me é oferecido? Pensou Absalão, sentindo que algo começava a mudar dentro de seu coração. E enquanto a decisão se formava, um silêncio ainda mais profundo se estabeleceu, como se as próprias criaturas da terra aguardassem um sinal. Era um momento de escolha, e não haveria volta. O destino de toda uma nação dependia da decisão de um homem. E, de repente, a atmosfera mudou. Uma presença majestosa tomou conta do campo, e as palavras do Senhor ecoaram em seu âmago, preparando-se para revelar mais do plano soberano de Deus. Absalão, a escolha é tua. Nos braços do amor do Pai, encontrará redenção ou continuará a correr para a destruição. Essa palavra ressoou na mente de todos, e uma nova era se aproximava, aguardando a resposta que mudaria a história para sempre. Enquanto o campo de batalha estancava em um silêncio impressionante, a tensão pairava no ar, e a presença de Deus parecia palpável. Absalão olhou para o seu pai, Davi, que, com a voz embargada e o coração transbordando de esperança, invocava o amor que ultrapassava qualquer ofensa. Davi era um pai que não apenas ansiava pela redenção de seu filho, mas que simbolizava o próprio Deus, que espera ansiosamente pelo retorno perdido de suas criaturas. Absalão! Davi exclamou, sua voz ressoando como um eco de amor e tristeza. Volta para mim! Podemos reconstruir tudo. Não há ofensa que o amor não possa curar. Absalão hesitou, seu olhar indagador reflete um tumulto de emoções. Como poderia um amor assim existir em meio à dor e à traição? Mas, naquele momento, o príncipe começou a perceber que a verdadeira força não reside em vencer uma batalha, mas em aceitar a reconciliação. Davi, impotente em sua vulnerabilidade, se pôs de joelhos no campo, um sinal de humildade diante de todos. Ó Senhor, transforma o coração deste jovem. Que ele veja a luz da tua verdade. O rei clamou, e as lágrimas que escorriam de seus olhos pareciam ser mais poderosas que todo o estardalhaço da guerra. O exército de Absalão, sem saber qual direção seguir, observava as duas figuras centrais no campo, um pai desesperado por conexão e um filho angustiado, dividido entre o orgulho e o amor. Aitofel, reconhecendo a força do apelo, sentiu que a chave para a reconciliação estava prestes a ser descoberta. Ele encorajou Absalão em um murmúrio: o amor de um pai é a força mais poderosa que existe. Volte para ele, meu príncipe. Os pensamentos confusos de Absalão se entrelaçavam com a crua realidade da batalha à sua frente. O que seria da sua vida se ele abandonasse tudo por um simples pedido de perdão? Uma vontade ancestral de mudar sua trajetória interna começou a se agitar, enquanto ele olhava para cada rosto ao seu redor, guerreiros que respeitavam seu pai, prontos para lutar por ele. Neste instante crítico, Davi levantou-se, superando as fraquezas humanas, e gritou: ainda há esperança. O Senhor pode restaurar. Se Absalão se voltar, encontraremos um novo caminho. Seu chamado ecoou no vazio, recheado de uma fé incomum. Seria o destino de Absalão decidido naquele momento? Absalão hesitou, suas emoções se misturando em chamas de luta interna. Recusar a oferta de perdão de um pai é recusar a vida que Deus me dá por meio dele. Mas posso eu realmente voltar? Sua própria ambição o envolvia como um manto pesado, mas o amor de Davi começava a romper a escuridão. A incerteza tornou-se um convite ao arrependimento. Naquele dia, a batalha não se tratava apenas de armas e fortificações, mas também da luta pela alma de um filho perdido. Aitofel e os outros conselheiros olhavam com expectativa, percebendo que cada momento importava. Logo, as vozes começaram a se misturar em um clamor suave, de apoio e amor, convocando a unidade. Retorna, Absalão, para que possamos viver sob a misericórdia de Deus. O coração de Absalão se agitou, e uma ligeira esperança começou a despontar. Em meio ao clamor, ele finalmente ouviu a suavidade de Davi e o eco profundo de uma verdade inabalável: ele poderia ser restaurado. Agora, mais do que nunca, o peso da escolha pairava sobre Absalão, e a decisão que ele tomasse não apenas definiria seu destino, mas ressoaria através das gerações. Em uma última tentativa de apelo, Davi invocou: ó Absalão, meu filho!
Se somente você visse o que está em jogo. A promessa de Deus se estende até você por meio da nossa reconciliação. Com um esforço emocionado, Absalão finalmente deu um passo à frente, as lágrimas umedecendo seu rosto enquanto sua voz ecoou em resposta: Pai, eu quero voltar. As palavras se libertaram como um balão preso na tempestade, e a multidão, tocada, começou a aplaudir a possibilidade de novo começo. Em um entendimento claro, Davi exclamou: o amor é a resposta. A misericórdia prevalece sobre o julgamento. Os corações no campo, uma vez divididos pela batalha, começaram a se unir em um clamor coletivo de esperança e aclamação. Esse momento de virada apontava para a sublime revelação do plano soberano de Deus, a capacidade de transformação e a possibilidade de redenção. O que aconteceria agora? Como o socorro divino se manifestaria a partir desse novo começo? A história sagrada de amor e perdão continuava a se desdobrar, e os ecos de suas escolhas ecoariam através do tempo. Preparem-se para a restauração, o Senhor disse a seus mensageiros. Uma nova aliança está prestes a ser revelada, não apenas ao escolhido da linhagem, mas ao povo que aprenderá que o verdadeiro poder reside no amor divino. As promessas estavam para serem traduzidas em ação, preparando-se para redefinir não apenas um reino, mas a eternidade. O plano soberano de Deus aguardava para ser desvelado na essência do amor e da reconciliação.